você que participa com a gente desse momento, procure um lugar tranquilo, silencioso, para ouvir a palavra de Deus, seguindo sempre aquele esquema que é orientado por nós, pela nossa igreja, de ler, ouvir a palavra, depois meditar, ver o que essa palavra está falando para nós, refletir em cima disso, em seguida fazer a nossa oração, sempre lembrando, com a palavra de Deus, Deus fala com a gente. Na oração, nós falamos com Deus. Então, a oração com o texto, ela tem que nos levar a conversar com Deus em cima do texto. Eu ouvi o que Deus falou, vi o que serviu para mim como lição de vida e o que eu tenho que dizer para Deus. Ser grato, pedir perdão, pedir para Ele me dar sempre entendimento, agradecer aquela lição de vida e se propor, que daí vem o compromisso, a fazer aquilo que o texto, que é a palavra de Deus, está nos pedindo. Então, vamos seguir sempre esse caminho de leitura da palavra de Deus. E, para começar, é muito importante que a gente já converse um pouquinho com Deus. Vamos fazer a nossa oração com a Jarbeli, que está aqui com a gente, o Bisão, a Cândida, o César, a Dalva, enfim, nosso grupinho da Pastoral Bíblica que se propõe a fazer esse trabalho que muito nos alegra de ter esse compromisso. Obrigado por todos vocês. Boa noite, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que momento de graça é este que temos para refletir, meditar e educar o nosso coração. O momento bíblico, ele vem preencher a nossa vida para que nós possamos dar a ela mais significado, mais sentido. Então, nós vamos agradecer ao Senhor da vida, o dom da nossa vida que deve ser colocado a serviço do reino de Deus. Senhor, nossa gratidão por mais esta oportunidade de meditar vossa palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos dê o entendimento da grandeza do vosso amor. Nosso louvor pela vida que Jesus nos dá e nos orienta a viver. Tudo isso é dom e graça do Senhor. O nosso texto de hoje vai nos estar falando sobre o segundo sinal do amor de Deus por nós. Quem participou com a gente do primeiro momento, né, o primeiro sinal que nós vimos a semana passada, se você não viu ainda pode ver, que foi o primeiro sinal do amor de Deus, que é a nossa ouvindo as bodas de Caná, ouvindo a orientação daquela mãe que diz: fazei tudo o que ele vos disser, nos convidava com este sinal
a viver em adesão ao projeto de amor de Deus. Continuando esses 7 sinais que eu falei já para vocês a semana passada, nós vamos, durante todo esse período, cada semana, refletir um dos sinais. Então, serão 7 momentos refletindo esses sinais do amor de Deus. Nós vamos hoje ao segundo sinal que o Evangelho de São João vai nos levar a entender, e que o resultado dele vai ser a fé. Lembra, o primeiro sinal é adesão ao projeto. O segundo é preciso confiar, ter fé, para poder fazer tudo o que ele vos disser. Então, vamos ver esse segundo sinal do amor de Deus, que vai nos falar sobre fé. Nós vamos ver o Bisão lendo para a gente, ainda Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 ao 54. Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido da Judéia para a Galileia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Esse texto traz várias lições para a gente meditar. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho melhor o texto, no sentido de Jesus foi de volta de Caná da Galileia até agora Cafarnaum. Caná é onde aconteceu as bodas da transformação da água em vinho, no sentido do amor, e o início, então, de um projeto de amor. Ele chega em Cafarnaum. Em Cafarnaum, aparece uma pessoa para conversar com ele. Quem é que surge? Um funcionário do rei. Então, é uma pessoa, para a época, importante. E ele vai até Jesus porque ele ouviu falar das coisas que Jesus fazia. Então, ele pensou, eu vou lá e vou pedir que faça também
para o meu filho. Acostumado, inclusive, a dar ordens, ele vai até Jesus como funcionário do rei. Ele não vai até Jesus porque ele acreditava, porque ele pensava que Jesus era especial, era o Messias, nada disso. Ele vai até Jesus buscar aquilo que ele esperava. Então, a ida dele até Jesus não é por adesão, não é nada disso. Ele vai em busca da cura do filho. Ele quer um milagre. Ele chega perto de Jesus, quando a gente pega o texto, e ele explica para Jesus o que ele quer. Que o filho está muito mal e eu peço que o Senhor, que você desça, vá até a minha casa e cure o meu filho, porque ele está muito mal. Então, é a aflição de um pai pedindo. A resposta de Jesus nos chama a atenção. Jesus fala para ele: se não verdes sinais, não vai acreditar? Precisa ver sinais? Vamos parar aqui, antes de continuar o texto, que é conhecido nosso, para meditar isto na nossa vida. Porque o que o texto quer falar para nós, como é a nossa fé? Eu preciso ver sinais? Eu preciso ver coisas acontecer para crer? Às vezes, quantas vezes nós ouvimos essa questão de achar que indo longe pode resolver um problema, quando Jesus está tão pertinho? Então, o cuidado que Jesus está transmitindo aqui é confiar, mesmo sem ver. Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que a gente não consegue ver. Então, a primeira mensagem: você quer ver? Para você crer, você tem que ver. Mas Jesus está trabalhando o coração daquele homem. E ele fala: eu quero que o Senhor vá até a minha casa, cure o meu filho. E Jesus fala para ele: vai, seu filho está bem, seu filho está vivo. O que será que ele pensou naquela hora? O que será que a gente pensaria? Vai, confia. Às vezes a gente pede uma coisa. Quantas vezes a gente pede e a gente fala: nossa, acho que Jesus não me ouve, não me ouviu, não atendeu. Aí o tempo passa e a gente fala: nossa, deu tão certo. Se eu tivesse feito aquilo do jeito que eu pedi, tinha dado errado. Deus sabe o momento certo, a hora certa de entrar e resolver as nossas dificuldades, as nossas dores. E esse homem, eu acredito, o texto não fala que ele não tinha outra opção. Ele teve que confiar aí. Porque Jesus, vamos dizer, se eu não vou, vai, seu filho está vivo. Ou você confia e vai. E ele foi, ele acreditou e foi. No caminho, a gente vai perceber aí que ele era uma pessoa importante, porque os servos vêm ao encontro dele.
Então, ele tinha pessoas que o serviam também. E anunciaram que o filho estava bem, estava bom. E ele busca mais uma vez a prova se quem era Jesus. Por isso ele pergunta: que hora aconteceu isso? E eles respondem: às 7 horas, que no nosso horário seria 1h da tarde. Nessa hora ele estremece. Nessa hora ele cai em si, porque é exatamente a hora que Jesus falou para ele: vai, seu filho vive. Então, nesta hora, apesar de uma caminhada, eu busquei porque queria não pôr adesão a ele, mas eu queria, pela fama que eu ouvi falar dele, buscar alguém para curar meu filho. Esse homem que eu converso, Jesus fala para mim: vai, seu filho está vivo. Esse homem sai pelo caminho, imagina a caminhada dele pensando: será? Será? Quando de repente cai aquilo que ele jamais imaginou tão forte na vida dele. O filho está vivo. E a febre sumiu exatamente na hora que Jesus falou. É evidente para nós. Esse pai deve ter caído de joelhos e disse: agora eu acredito. Acredito nele. E Jesus vai dizer: feliz daquele que crê, sem ver. Ele quer uma fé que confia. E aí a confiança é tanta que ele chega na casa, vê o filho, evidente que ele deve ter contado para todos, e a grande conversão dele, da família toda e dos seus servos. É a fé. A fé que nasce no momento em que nós colocamos nossa confiança em Deus. Ele faz sempre o que é o melhor para nós. É claro que lá dentro do nosso coração humano surge sempre assim: ai, meu Deus, perdi alguém que eu amo tanto. O Senhor podia ter deixado comigo, mas Ele sabe o que é melhor para cada um e para aquele também que Ele levou. É o conforto para quem perde pessoas, mas ganha essas pessoas para Deus. E é o conforto também de quem, condenado às vezes, se vê curado. Deus sabe o que é melhor para cada um. Isto é fé, a certeza, a confiança. Deus é o Senhor da nossa vida. Que Ele nos dê esse entendimento para viver cada dia, esperando o dia do nosso reencontro final com todos aqueles que passaram pela nossa vida. E para encerrar, o que nós vamos falar para Deus? Vem a oração em cima do texto que a Jarbeli vai fazer para a gente. Depois dessa profunda reflexão sobre esse texto sagrado, que nós possamos colocar nossa vida, nosso coração
nossos ouvidos diante do Senhor e agradecer por este momento que nos ajuda a educar as nossas atitudes, a perseverar na nossa fé e ter coragem para continuar a caminhada. Senhor, que lição nos destes com essas palavras? Envia vosso Espírito Santo aos nossos corações, para que nós sejamos renovados e que a ação do seu Espírito renove a face da terra. Dai-nos a coragem, a sabedoria para sermos servidores. Abre-nos ao amor misericordioso, aquele que nos faz enxergar e nos torna capazes de levar vossa presença onde houver situações de morte. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Que nós tenhamos coragem, discernimento para meditar a sua palavra e transformar a nossa vida. Amém. O nosso compromisso com essa palavra é estar juntos, juntas, com tantas pessoas que precisam da força de Deus para passar alguns momentos da própria vida. Que a gente seja essa força com a ajuda do Espírito Santo e que nos ajude também, cada um. Obrigada mais uma vez e não deixe de fazer a sugestão na semana, na sua casa, na sua família. Isso vai trazendo o amor de Deus para cada casa, cada família, cada pessoa. Obrigada. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus.
Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nessa vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti, Filho Salvador, eu espero em Ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará.